Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Então se comunique comigo aqui. Apareça aqui, espírito imundo. Cara do céu. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Calma, Thiago. Mano, eu vi alguma coisa ali. A porta tá mexendo aqui, ó. Espero pra pessoa que na mínima semelhança ela já fala, meu Deus, sei lá, talvez uma tatuagem no mesmo uma lugar, tatuagem né? parecida e tal. Então, pra evitar qualquer tipo de erro, a liberação do corpo só é feita quando a gente tem certeza absoluta que é uma determinada pessoa. Seja bem-vindo ao canal Marcelo Caixeta. Teremos neste vídeo uma seleção de 3 investigações do paranormal. No primeiro episódio, Ulisses Deadline, especialista em fenômenos sobrenaturais, investiga a Casa Mata, focando em uma cadeira ligada a manifestações espirituais. Ele busca comunicação com o espírito através de um gravador, relatando sensações fortes e ocorrências misteriosas que sugerem a presença de algo sobrenatural. A narrativa é carregada de suspense e terror, com ênfase nas tentativas de documentar o paranormal e nas reações emocionais diante do inexplicável. Pessoal, olha isso. Olha isso. Olha isso. Quem é que está aqui próximo a mim? Quem é que está aqui neste lugar? Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante. Tô desligando o aparelho aqui. Cara, essa cadeira mexeu. Quem é que está aqui próximo a mim? Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal, o jeito, cara. É impressionante, não é? Cara do céu. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Estou pegando aqui. Puxei uma vela. Vai ser com ela mesmo. Espírito. Pois quem está aqui neste lugar? Quem está aqui neste lugar? Se comunique comigo neste momento, espírito. Diga o seu nome neste momento. Olha isso, cara. Não quer parar. Não quer parar. Impressionante. Eu vou fazer o seguinte.
estou colocando ao lado aqui. E neste momento eu vou pôr para gravar. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui, espírito. Quem é que está aqui próximo a mim? Entre em comunicação neste momento através deste aparelho. Eu sei que vós estará se comunicando comigo neste momento. Se comunique comigo aqui, espírito. Estou desligando o aparelho, pessoal. Houve uma comunicação aqui nesse momento. Cara, que estranho, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, que sentimento horrível a hora que eu pus a mão aqui. Eu vou estar voltando aqui. Desconectando aqui. Vou abaixar aqui, pessoal, porque o que tem gravado ali do lado A não faz parte. Cara. Olha isso. É impressionante. Quando eu coloquei a mão ali na cadeira, o sentimento. Quem é que está se comunicando comigo aqui, espírito? Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. O aparelho está voltando, pessoal. O aparelho está voltando. O aparelho está voltando com o play, porque é a única forma que eu tenho para que ele volte. Ele não funciona os outros botões, então é o único jeito. Cara, foi impressionante o que houve aqui. Eu tô com uma dor nas costas fortes nesse momento, porque ó, e o braço dolorido aqui agora. Eu toquei em algo ali que estava à minha frente. Eu não sei se a câmera conseguiu pegar algo aqui neste lugar, além da minha visão. Além da minha visão aqui neste lugar. Mas o que eu vi foi impressionante. O aparelho está voltando. Eu espero obter algo para vocês. Deixa eu ver se já é o suficiente. O que você disse, Lúcio? Nossa, voltou muito, pessoal. Tô pegando parte do Lúcio falando aqui, ó. Eu tô desligando aqui, pessoal. Nossa, parte do Lúcio falando do Ulisses, deixa nós levar não. Aqui é a gravação de agora, ó. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Quem é que está aqui próximo a mim? Entre em comunicação neste momento através deste aparelho. Eu sei que vós estará se comunicando comigo neste momento. Se comunique comigo aqui, espírito.
Foi a hora que desligou. A hora que eu desliguei. Foi a hora que eu desliguei. É impressionante o que houve aqui, ou não é? Eu falo pra vocês, pessoal, o que houve aqui nesse lugar é impressionante ou não é? Quem se comunicou comigo aqui? Saiu baixo a gravação ali, pessoal. Eu não consegui entender muito bem. Eu preciso analisar isso em casa. Mas houve sim. Algo se movimentou aqui, foi impressionante. Algo se movimentou nessa cadeira, foi impressionante. Mas o que houve aqui nessa cadeira? O que houve aqui nessa cadeira, sentando, foi impressionante. Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo aqui. Existe alguém, existe algo aqui na minha frente. Apareça aqui para mim, espírito. Eu estou te pedindo. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Interaja comigo aqui, espírito. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui próximo a mim? Opa, 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 opa! Minha nossa, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Cara, é impressionante, não é? É impressionante, não é o que houve aqui? Cara do céu! Quem é que está aqui próximo? Quem é que está aqui? Opa! Cara, é impressionante, não é? Apareça aqui, espírito. Se comunique comigo aqui neste momento. Rapaz, o que houve aqui nesse lugar? Cara do céu! Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Então se comunique comigo aqui. Apareça aqui, espírito imundo. O meu nome é Ulisses Deadline. Veio aí deste local. Então aqui na minha presença eu peço a vós que apareça. Cara do céu! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara do céu, minha nossa! Repose. Encontre a luz e volte. É o seu lugar de repouso, porque aqui não é o teu lugar.
Ulisses Deadline investigou a Casa Mata, concentrando-se em uma cadeira associada a eventos sobrenaturais, e utilizou um gravador na tentativa de estabelecer comunicação com espíritos, enfrentando sensações intensas e fenômenos enigmáticos. Não me deu. No segundo episódio, a equipe de investigação sobrenatural de Tiago Furacão explora a casa de um ganhador da Mega Sena, onde eventos aterrorizantes são relatados. Relatos incluem aparições fantasmagóricas e sensações sobrenaturais, intensificando o clima de terror. O espírito do falecido parece estar ligado à propriedade, provocando fenômenos inexplicáveis que desafiam a equipe a desvendar os mistérios do local. Pessoal, morava uma família nessa casa, 6 pessoas moravam nessa casa, não aqui, né? Lá naquela casa. E o que acontece? O rapaz que morava lá, ele jogava sempre na loteria, na Mega Sena, sempre jogava nesse jogo de loteria. Até que um certo dia... Ah! Que foi, mano? Puxou meu pé, velho! Tá louco, Thiago? Tô falando, mano, aqui, tô tremendo, cara, puxou meu pé. Puxou esse pé meu aqui, ó. Tá falando sério, Tô mano? falando sério, mas chegou a me dar... Chegou... Olha. Cara do céu. Você não viu? Tá me assustando, mano. Você não viu? Não. Puxou meu pé, cara. Olha aqui, mano. Tô arrepiando, cara. Tô falando sério, velho. E agora, mano? Cara, eu ia falar pra gente ver se... Fazer uma investigação, ver se o local é assombrado. Foi disso aí, cara. Puxou meu pé, cara. Tô falando sério. Pessoal, e o que que acontece? Você viu que eu fui falar a história? Vamos sair daqui. Cara? Vamos lá pra frente da casa lá. Gente, pega essa árvore, cara. Olha essa casa, velho. Olha essa casa, mano. Cara do céu. Pessoal, o que que acontece? Esse cara, ele jogava sempre na loteria, na Mega Sena. Até que um certo dia ele ganhou na loteria, parece que era Mega Sena acumulada. Ele ganhou muito dinheiro, vai muito dinheiro mesmo. E ele acabou construindo essa casa, ou não sei se ele acabou comprando ou construindo, o certo como que foi. Mas ele veio morar aqui nessa região, um local muito afastado. Hoje em dia tem sítios até perto assim, mas antigamente isso aqui era tudo afastado, ele morava sozinho aqui. E ele era um cara muito rico. Só que ele teve essa sorte de ganhar muito dinheiro na loteria, só que ele teve o azar porque ele começou a ser perseguido. Pessoas tentavam roubar ele. Descobriram, né, Thiago, onde ele morava. Descobriram que ele foi um vencedor, ganhou muito dinheiro. Ai! Ai, abelha! Ah! Tá falando sério? Picou eu. Ai! Mano, olha, picou mesmo. Ah, Thiago, tá foda aqui, hein, velho? Mano, nem entramos na casa, velho. Ai, mano. Olha, Aqui, ó. eu tô vendo. Ah, velho, Cara do céu. Nossa, eu tenho uma sorte pra isso, né, velho? Mano do céu, chegou a me dar agonia, velho. Ah, Eu tô falando que puxou meu pé ali, cara. Não foi nem entrar nessa casa aí. será que é um Não. sinal, Thiago, isso, velho? Hã? Será que isso é um sinal? Não sei, cara. Será que não é pra nós entrar nessa casa? Ai, mano. Será? Ah, Dá pra continuar? dá. Mano, nós vemos que aconteceu mais alguma coisa, nós sai fora. Ai, tá complicado, hein, mano. Nós vemos que aconteceu mais alguma coisa, nós sai fora. E pessoal, voltando à história, olha, cara, não consigo contar a história, Não velho, da dá, casa, mano. E depois que descobriram que ele venceu, que ele ganhou esse prêmio da loteria, começaram a tentar assaltar ele, roubar, queriam pegar o dinheiro dele. Até que um certo dia vieram até na casa dele pra poder roubar. E pediram o dinheiro, ele não entregou e mataram ele, executaram ele e a família dele toda dentro da casa. 6 pessoas foram executadas dentro da casa. Depois disso ninguém mais morou na casa.
Só que muitas pessoas dizem que não foi encontrado o dinheiro dele. O dinheiro dele ninguém sabe aonde tá. Se ele enterrou, se ele guardou em alguma outra casa que ele tinha, ninguém sabe aonde ele escondeu. O dinheiro dele não foi encontrado. Muita gente acha que ele tinha até ouro, Wellington, e vinha até fazer detectorismo, sabe? Essas coisas, passar pra poder achar ouro no local. E até mesmo nós podemos um dia tentar fazer isso, cara. Pode, velho. Você tem um aparelho desse, Eu não tenho tem? um aparelho, Dá cara. pra gente tentar vir passar, velho. A gente passa por volta da casa, Sim. naquele assoalho lá de madeira. Sim. Então, pessoal, dizem que a casa é assombrada. E, cara, puxou meu pé ali. Puxou meu pé. Aquilo não tinha nada, cara. Puxou meu pé. Pegou meu pé assim e puxou, cara. E agora já aconteceu isso aí com você também, Wellington. Isso aqui pode ser algum sinal, cara, que não é pra gente entrar nessa casa. Mas vamos tentar, mano. Nós veio de muito, é muito já tá longe, aqui, galera, velho. muito longe. Então a gente vai tentar fazer essa investigação. Bora lá, Wellington? Bora. Então bora. Pra mais uma história de terror. Bora lá, Wellington. Tá, dá pra ir, cara? Tá, mano, tá queimando um pouco, mas faz Mas o será quê? que era abelha ou era marimbondo? Mano, não faço ideia. Só sei que tá ardendo, tá? vermelho Tá aqui, vendo? Tá aumentando. Tô. Vai inchar isso aqui, certeza. Merda, cara. Olha que casa sinistra, Wellington. Cara, eu não tinha reparado, mas tem alguma coisa escrita aqui, ó. Tem. Não estamos andando. Meu Deus. Você viu isso, Wellington? Vi. Thiago, fala que foi o vento isso, velho. Licença. Cara. Cara do céu. Wellington, sente o clima dessa casa, cara. Não, abre isso aqui, vai que tranca nós. Pessoal, e a casa tem um monte de número. O Wellington talvez falou que talvez possa ser que ele marcou de número de jogo. Eu acredito que sim, velho, porque pela casa inteira tem marcações, ó. Um monte de número, ó. Número ali, número aqui, número ali. Cara do céu. Ó, é muito número, ó. Aqui, ó. Você? Foi aqui. Ô, Thiago. Oi. E olha aqui, ó. Você reparou que toda a janela, a porta aí da sala também tem, ó. Ele colocou essas argolas pra poder travar, ó, por dentro da janela. Ah, é Eu acho por verdade. causa de segurança. É verdade. É verdade. Acho que pra prevenir a pessoa não tentar invadir, mas Pessoal, mesmo esse, assim não, esse quarto aqui... não bastou. Ó! O quê? Morcego? Cara, esse quarto aqui é muito bizarro, velho. Olha essa parede, cara. Com tanta informação na parede, números por todo canto, será que isso foi o que fez este homem ganhar na Mega Sena? Estranho, cara. Ali uma mensagem de amor ali. Alguém que tá... meio que... sofrendo por amor, né, Wellington? É. Mano, olha aqui. Tem um buraco aqui, velho. Buraco? Aí. Ai, deu tipo uma tela, Thiago. Segura aqui. Será que ele não escondia dinheiro aí não, cara? Pode ser tipo um cofre, né? Então... Isso aqui a gente não vai conseguir, velho. Não vai dar pra quebrar aqui. Ah, mas por que isso, cara? A gente não tem uma marreta nada dentro do carro pra gente tentar abrir isso? Não. Ai, desculpa, velho. Foi sem querer. Você tenta cavucar assim. É terra. Terra solta. Terra. Tiago, vamos deixar isso aqui que a gente traz ferramenta. Olha aqui. E a gente passa o... Alfinete, cara. A gente passa o aparelho pra ver se tem... Tó. Se tem alguma coisa enterrada aí. Se der sinal, a gente cava. Olha aqui, ó. Não entre. Caramba, cara.
Não avisa. Olha uns buracos aqui, cara, ó. Hã? Ô, que Ó, isso? ó. Calma, Thiago. Mano, eu vi alguma coisa ali. A porta tá mexendo aqui, ó. Eu vi você. Wellington, Meu Deus, essa porta tava mexendo, velho. Wellington, Oi. eu vi alguma coisa aqui, cara. Hã? Eu vi alguma coisa aqui, ó. Você viu? As duas portas fechou, cara. Fechou. O que tem lá? Não sei, não tinha nada. Eu entrei, não tinha nada no quarto. Cara, eu vi alguma Não coisa tem lá, nada, cara. Tenho certeza. Ali? Aham. Escuta. Tá escutando? Tô. Escutei passo? Escuta. Wellington? Oi. Tá tudo bem? Tá. Tô com a sensação que tem alguém andando em volta da casa. Eu escutei passo. Cara, Wellington. Aquela caixa de água é novinha, cara. Ué? Que estranho, velho. Eu não lembro de ter visto aquele dia. Também não. Dá pra gente subir lá e ver se tem alguma coisa dentro dela, Thiago? Cara, tem aquele poço. Verdade. Olha lá. O poço tá ali. Que susto, velho. O quê? Achei que aquilo ali era uma mão, ó. Que susto. Poço aqui, cara. Cuidado, Thiago, velho. Isso é muito fundo. Perdi dentro da casa. Onde você está? Meu Deus do céu. Sai daí! Sai daí! Eita porra! Para do céu! A
A equipe de Thiago Furacão explorou a casa de um ganhador da Mega Sena falecido, onde confrontaram manifestações fantasmagóricas e experimentaram o terror ligado ao espírito do proprietário anterior. Você viu? Parece que tava desmontando a casa, velho. Eu vi. Olha lá. Meu Deus do céu. No terceiro episódio, o canal Clone faz uma visita exclusiva ao antigo necrotério no Museu Paranaense de Ciências Forenses, detalhando as práticas de análise forense e armazenamento de cadáveres, conduzida pelo investigador do sobrenatural Clone. Explora-se a evolução dos métodos científicos para a identificação de corpos, destacando a importância da antropologia forense e das tecnologias de preservação de DNA. O espaço, repleto de história e ciência, é aberto para visitações, permitindo ao público um mergulho no universo da investigação forense e no impacto emocional enfrentado pelas famílias durante o reconhecimento dos entes queridos. A experiência imersiva é enriquecida com demonstrações práticas e histórias fascinantes sobre o funcionamento e a desativação do necrotério, tudo sob a perspectiva do investigador do sobrenatural Clone. Fabíola, então aqui é a entrada do necrotério? Sim, aqui é a entrada dos cadáveres, né? Aqui por onde davam entrada os cadáveres quando esse necrotério estava em funcionamento. E é também por onde a gente começa a visita guiada no antigo necrotério. A gente dá a entrada por aqui, como seria, né, a entrada dos cadáveres. E aqui a gente inicia a visita guiada. Do lado direito para lá, a gente tem a área de necrópsia, de corpos que estavam há pouco tempo, né? Que tinham falecido há pouco tempo. E pra cá já eram os corpos que já tinham iniciado o estágio de putrefação. Tá? Por exemplo, essa sala que você tem aqui à tua direita, à minha direita, é a sala da antropologia. É onde os peritos analisam os ossos. Então, quando chega, por exemplo, um cadáver que já está parcialmente esqueletizado, ou processo de esqueletização, às vezes já chega até completo. Esses ossos são analisados pelo pessoal da antropologia forense. Tá? Então, eles vão analisar a estatura quando essa pessoa estava viva, vão poder avaliar a idade aproximada, vão poder avaliar muitas vezes a causa da morte. Isso vai ser determinado tudo através dos ossos. Eu acho que quem tá mais ansioso é essa menina aqui, ó. Ela adora essas coisas. Eu já visitei o museu, então, vou só resumir pra todo mundo. A gente tá no necrotério desativado, aqui de Curitiba. E se você quiser visitar também, a gente coloca depois as informações no final do vídeo, porque primeiro a gente vai andar, não vou gastar o tempo de vocês. Mas eu já visitei o necrotério que está ativo, porque eu fiz faculdade de enfermagem e a gente tem visita guiada para estudante da área da saúde, né? Uma coisa assim, direito, se não me engano. Sim, no Tarumã, que é a unidade que está ativa hoje em dia, a gente tem visitas guiadas para a turma da saúde e do direito, né? E aí essas pessoas, por ser uma visita técnica, podem acessar esse espaço que está ativo, que está em funcionamento, né? Não é aberto para visitantes no geral. Eu vou deixar o Instagram aqui na descrição, pessoal, para vocês darem uma olhada. Segue lá para quem é de Curitiba e quiser conhecer também aí e fazer uma visita. Vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente olhar, né? Vamos lá. Eu acho que é uma dúvida de muita gente que tá aí. Não é todo mundo que morre que vem pro IML, né? Não. Qual é o critério? É morte violenta, né? Então, as pessoas que morrem de morte violenta, isso inclui homicídio, suicídio, acidente de trânsito, acidente de trabalho. Mortes violentas, de maneira geral, vêm pro IML. E mortes suspeitas também. Se há uma dúvida com relação à causa da morte, também vem pro IML. Uma coisa que eu tô usando a palavra IML, gente, mas essa denominação Instituto Médico Legal não existe mais desde o ano passado. Tanto o Instituto Médico Legal como o Instituto de Criminalística foram absorvidos pela Polícia Científica. Então hoje a gente só usa a denominação Polícia Científica. Tá? Antes de tudo, antes da gente conhecer o resto, eu quero agradecer pela oportunidade, porque não é qualquer um que vem aqui fazer essa gravação, então obrigado Desse jeito não, porque você pode visitar, né? Gravando nesse horário também. Já quero agradecer pelo seu tempo, né? Por estar aqui e obrigado mesmo por tá me ajudando também a gravar esse vídeo pro pessoal também, tá? Então vamos lá, vamos lá. Que demora. Então ali você já filmou, né? Já. Vocês já viram e tal. Então no dia da exposição também a gente tem uma pessoa que é a Suzy, ela é residente técnica que trabalha na seção de antropologia forense. Então ela conta como é o trabalho dela.
dela, ela explica, ela mostra alguns ossos e conta para as pessoas como é feita essa verificação que eu contei para vocês, essa perícia que eu contei para vocês, tá? Importante lembrar que esse prédio aqui é de 1975, tá? Ele foi inaugurado em 75 e funcionou até 2018. Então, algumas partes dele foram desativadas antes de 2018. Por exemplo, esse forno, esse incinerador. Ele era utilizado para incinerar excedentes de drogas, mas foi desativado bem antes de 2018 por questões de legislação ambiental, adequação aos tempos mesmo, né? Porque quando ele foi feito, esse prédio, em 1975, a legislação, as questões eram diferentes. Então, isso foi desativado bem antes de 2018. Mas a gente mantém o forno, o incinerador... Posso chegar mais próximo lá? Pode sim. Puxar uma coisa aí, brincadeira. Caramba, que da hora, velho. Pelo que ela falou, então, tipo, sabe aqueles casos de apreensão absurda de droga que os caras acham um caminhão inteiro que era de batata, cheio de cocaína, aí queimava aqui. Caramba, velho. Dá pra abrir ou não? Pode abrir? Sim. É que Nossa, quando o laboratório de química, né, que é um dos exames que a polícia científica realiza, quando esse laboratório de química vai fazer um exame, ele faz um exame de uma porção pequena, de uma amostra, guarda uma contraprova e o restante não é necessário ser guardado. Então, por isso que existia isso. Hoje em dia é feito de maneiras diferentes. Vamos pro próximo ala? Vamos. Essa geladeira que vocês vão ver, essa câmara fria, né? Popularmente a gente chama de geladeira, mas é uma câmara fria. Ela foi utilizada para armazenar os cadáveres, porque quando uma pessoa não é identificada na sequência da morte dela, o IML ficava um tempo com a guarda desse corpo. Hoje em dia, ano passado, a legislação mudou, esse tempo é bem mais curto, né? A gente hoje em dia faz uma coleta de DNA dessa vítima, né? E guarda essa amostra de DNA, coloca num banco de dados de desaparecidos e faz a inumação desse cadáver. Então a legislação mudou, a gente tem toda a informação referente a essa pessoa de DNA, né? Se um dia apareceu algum parente que queira questionar, falar, olha, eu perdi um familiar, assim, 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 a gente faz o confronto genético dessa família com essa amostra que a gente guardou e tem registrado onde foi inumado esse cadáver, para que a gente possa devolver para a família. Mas não fica mais sob guarda do IML. Não é pequeno, não? Porque eu acho que, tipo assim, por ser um local, deveria ser um pouco maior para poder guardar mais corpos, né? A quantidade de pessoas que não são identificadas não é tão grande, porque é só quem não é identificado, entendeu? Entendi. E tem outra sala que vocês vão ver que tem mais câmaras frias também. Dá pra entrar? Mas eu aqui? acho... Dá pra entrar? Da porta, assim, sabe? Melhor você não entrar, porque ela ainda é um material, assim, que tem bastante material que absorve, né? Como madeira e tal, então a gente pede que as pessoas não entrem nessa geladeira. Mas ó, pessoal, vou tentar filmar o máximo que eu conseguir pra vocês terem o conhecimento também. Eu acho absurdo o nível da tecnologia que vocês usam, que a polícia no geral usa, pra conseguir, tipo... Não é absurdo que você consiga guardar a informação genética de alguém pra depois testar com outra pessoa pra ver se bate. Cara, eu fico maluca. E desde 2008, se não me engano, nós guardamos amostras de DNA de todos os cadáveres que passam por aqui. Mesmo identificados, né? Imagina Só pra ter uma noção, quantos mais ou menos já passaram por aqui? Olha... O número é, sei lá... média, a Curitiba atende Curitiba e região metropolitana, né? Se eu te falar um número, eu vou estar eu vou estar chutando. Mas tem uma média por mês, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia? 200, será? Por mês, mais ou menos. Caramba, mês, é né? muita gente mesmo assim, né, velho? Mas aqui morre gente todo dia, né? Morre todo mundo de acidente, muita gente todo O que eu achei interessante, olha o tamanho dessa porta. Nossa, né? Mas é porque tinha que manter o Tem que visual, manter, né? Isso aqui é isso que funcionava. Sim, foi em 2016, é esse mesmo corredor. 2016, pessoal, olha. Caramba. E aqui nos fundos, ó, aqui, era uma porta, ali onde tá aquela porta, tem né? uma madeira ali, o pessoal acessava lá fora pra fazer limpeza das macas e tal. Do lado do necrotério, que é onde aconteciam as perícias nos corpos que estavam há menos tempo mortos, né? Os corpos com a morte mais recente, né? Então a necrópsia era feita dessa parte aqui, nessa sala que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu só vi isso em filme. Em jogo. Em filme. Pode acender a luz, tá? Por favor. Pode acender, por favor, meu. E aquele corpo ali? É cenográfico, só para as pessoas entenderem como funcionava isso quando o necrotério estava ativo, né?
Então é só para as pessoas terem uma Meramente experiência mais ilustrativo. completa na ilustrativo. visita guiada. Aham. Então, pessoal, vou filmar um pouco mais de perto aqui. Olha que bacana, mano. Ele mexe? Eu não recomendo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou abrir um aqui, tá? Pode abrir. Todas elas abrem, fecham, funcionam. A gente tinha uma outra linha de geladeiras, ó. Se vocês olharem aqui a marca no chão, tinha mais uma linha de geladeiras aqui de câmaras frias, mas elas foram desmontadas, desativadas, que tava muito... E como largo, né? Aqui no caber caso é mesmo. onde fazia as autópsias, né? Que você fala, né? Não, é na próxima sala. Pra que você vê isso daqui? Essas marcas era porque quando o corpo sai da necrópsia, né? Uhum. Ele é finalizada a necrópsia, ele fica guardando aqui nessa sala. Entendi. Né? A funerária e tal. Se não tiver familiar, vai pra geladeira. Se já tiver um familiar, uma funerária, ficava, né? Aguardando a retirada aqui. Deixa eu filmar aqui, ó. Olha aqui, ó. Em 1999. Eu tinha 3 anos, cara. Olha aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Aqui existe desde Esse prédio de 1975. 1900. Minha mãe nasceu em 75. Nossa. Igualzinho. Eu vou mostrar mais um esse aqui, porque eu fiquei fascinado nessas gavetas, que eu só vi em jogo, em filme, ô Fabíola. Olha, pessoal, que da hora, mano. Diferente, né? É um ambiente muito diferente. Tá lá dentro da câmera pra galera ver aqui. Deixa eu tentar iluminar. Olha lá, pessoal, quando o final da vida chegar, ó, todos nós Se estaremos Deus quiser, no... ninguém vai estar aqui, né? Porque morte violenta não é o que eu... Neste lugar é onde todos os seres humanos acabam tendo o mesmo fim. Para que tanto orgulho, egoísmo, soberba, de que vale ter tanto sendo que não podemos levar nada? Vamos lá seguir a nossa visita. Caramba, que da hora, velho. Tô fascinado nisso. Essa sala que a gente vai entrar agora é a sala onde realmente eram feitos os exames dos Nossa, que cadáveres. susto que eu tomei com aquele boneco ali, ô Fabíola. Você colocou pra me assustar, né? Não, ele tá sempre ali. Também é para simular um auxiliar de necrópsia, um agente de necrópsia, né, de perícia, ou um médico legista, uma médica legista, né, para simular, porque era aqui que eles faziam a maior parte do trabalho deles, né. Então os exames dos cadáveres, a necrópsia, enfim, acontecia aqui. O que é isso aqui? Apoio pra cabeça? É que esse aqui tá quebrado, ele caiu, mas é um apoio pra cabeça. Então você Ali. pode ver naquela outra marca ali, ele tá bem... Aqui, pessoal, vou mostrando nas fotos pra vocês terem ideia de como, apesar que não mudou muito, né? Não. Continua, só com mesmo, mas continua igualzinho Ali, ó. as Tá vendo fotos. que apoiava a cabeça da pessoa? Senão ela tomba, né? Eu acho que tá higienizado, então dá pra tocar, né? Claro que dá. Não, imagina. Tudo higienizado, porque a gente faz as visitas, né, do público aqui, então tá tudo higienizado. O que vocês colocaram aqui dentro? É um manequim. Ah, tá. Ó, É só um manequim. Só pra garantir. aqui, ó, só pra garantia. Segura aqui, amor. Curiosidade, A matou um curiosidade gato, tá? aqui, Só ó. pra te avisar. Daqui a pouco pula alguma coisa na tua cabeça. É um manequim, pessoal. Pode ficar tranquilo, é um manequim. Tudo isso aqui eu usava... Caramba, mas 2001. serrote? É, porque é duro os ossos, meu filho. Vai fazer o quê? Hoje é uma serra mais moderna, elétrica, né, para que a pessoa não precise também Isso era uma tanta força. É, então. Mas e muitas vezes era necessário, muito tempo foi usado isso. Mas isso daqui usavam não só em gente que já tinha passado dessa pra melhor. Há um tempo atrás usavam isso em cirurgia. Não desse jeito, né? Mas o instrumental pra cirurgia ortopédica é muito parecido. É, então, Vou te falar, porque o osso é duro, tem que quebrar, cortar de algum jeito. Os auxiliares, os agentes procuram também, por exemplo, projéteis, no caso de uma pessoa que morreu por arma de fogo, né? Então vão procurar projéteis, vão coletar esses projéteis para fazer a guarda desse material, para se encontrar um suspeito com uma arma, possa mandar essa arma aqui para o nosso laboratório de balística e fazer o confronto, para saber se aquele projétil encontrado no cadáver saiu da arma daquele suspeito, né? Então também tem essa preocupação. Muitas vezes é difícil de encontrar os projéteis no corpo, então passa pelo raio-x, que é uma sala que eu vou mostrar para vocês depois, né? Então passa o corpo pelo raio-x para conseguir fazer essa localização dos projéteis, né? Pessoal, mano, já clica no botão de gostei, ajuda a divulgar Pelo esse amor de vídeo, Deus. pelo amor de Deus, porque, mano, tô falando pra vocês, poucas pessoas conseguem autorização aqui pra gravar nesse local. Agradecer a Fabíola pro resto da vida por estar dando a oportunidade pra gente estar produzindo esse conteúdo aqui pra vocês. Não é qualquer um que vem aqui gravar. E vamos lá, vamos pro próximo. Vamos lá. Vamos que eu tô curioso pra caramba. Olha aqui. Desculpa, amor, te cortei, o que você ia falar? Eu nem sei mais. Ah, aqui são um pouco de verdade. Apesar de não aparecer o rosto, Não, né? é. Aparece a pessoa, assim, eu acho que... Como tem morte de várias formas aqui, eu fico imaginando que a gente vê em relato policial, geralmente,
antigamente, foi encontrado sangue debaixo da unha da vítima. Então, tipo, olha o nível de coisa que o pessoal tem que procurar no corpo e tanto de coisa que o corpo morto fala pro médico. Porque o povo acha que não, morreu, beleza. Gente, dá pra descobrir causa da morte, dá pra descobrir idade, sexo da pessoa pelo osso. Esse eu não sabia, não. Sim, é um trabalho muito especializado, um trabalho muito importante. Porque não é tão incomum assim chegar em casos de pessoas já esqueletizadas. Esse aqui era os papéis pra laudo, né? Tipo, tem uma lesão aqui, aí ele marca onde que é, qual foi a pessoa. Então, saindo aqui da sala onde eram feitas as necrópsias, a gente tem essa parte a gente ainda não abriu no museu, mas aqui era o alojamento antigo do pessoal que trabalhava no necrotério, porque o trabalho é 24 horas, né? Então tem sempre gente no necrotério, sempre gente trabalhando. Então o alojamento ficava aqui para o pessoal descansar, né? Porque 24 horas, às vezes o plantão tinha mais tranquilo, né? Às vezes também não dava, mas então o alojamento era aqui. E essa sala aqui que eu vou mostrar para vocês agora é a sala do raio-x, que eu comentei contigo que ela era utilizada, né, para fazer essa localização dos projéteis muitas vezes, né? Esse não é o raio-x original. O raio-x original você pode ver aqui na foto, ó, tá? Essa foto é de 2001, mas é o mesmo raio-x. Tá. Esse é um raio-x odontológico, mas não é o original, né? Não era o que era utilizado. Hoje também a gente tem o equipamento lá no Tarumã, no prédio novo, equipamento muito mais moderno, né? É muito mais fácil de utilizar. Vou dar uma mostrada aqui, porque eu sou curioso, como sempre. O que é EPI? É equipamento de proteção individual. Pra você não se... esses equipamentos, no caso, né? O pessoal não entrar na sala de raio-x sem, né? Pra não ligar o raio-x. Radiação, aí a pessoa né? fica ali, a máquina, se eu não me engano, a máquina do raio-x fica ali atrás pra você dar Aqui a pessoa. Mas tinha alguma proteção, alguma coisa aqui antes ou não? A própria parede. É a parede, porque ela bloqueia, né? O concreto bloqueia que a radiação entre na pessoa. Não, mas ela não passa, tipo, ela só bate Eles usam um colete de chumbo também. Tá, então, tipo, saquei. se você não é quem vai fazer a foto, a selfie, você fica de colete de chumbo. Por isso que você fica você e a pessoa que tira a foto aqui na Aqui, ó, sala. pessoal, Isso no hospital até hoje, né? como falar dessa que não é a máquina original, mas é ilustrativa, né? Mas de qualquer forma eu vou mostrar Mas porque eu acho que quase bacana. todo mundo na vida já fez um raio-x, vai. Bota no É a comentário mesma aí. máquina. Bota no É a mesma comentário. máquina? Já É a fez o mesma raio-x? máquina. Bacana. É a mesma máquina de raio-x de vidro. Isso aqui é original, né? É Sim. do... Sim. não. Ele procurando os mínimos resquícios Não, de que eu tô coisa. vendo aqui as coisas aqui de... Ferrugem. não, mas é Tá antigo, tudo então. limpo. Não, limpo eu sei que Não, tá, né? lógico. Tá tudo limpo. A última sala que eu tenho para mostrar para vocês é a sala onde era feito o reconhecimento das vítimas pelos familiares. Essa sala tem umas imagens católicas, né, cristãs. Então, às vezes a pessoa também podia fazer uma oração, se quisesse, né? Mas essa sala principalmente era utilizada para fazer o reconhecimento, né? É importante lembrar, gente, que hoje o reconhecimento das vítimas sempre tem que ser feito por um método científico. Não basta só um familiar chegar e dizer, não, é meu parente e tal. Não, sempre tem que ser feito por um método científico, né? Ou identificação pelas digitais, a identificação papiloscópica, ou pela arcada dentária, ou em último caso, se as outras duas não são possíveis, por DNA, né? Que é um método mais Mas caro, por quê? mais Porque demorado. o pessoal pode mentir a identidade da pessoa ou o quê? Várias coisas. A pessoa pode se enganar, né? Ela pode achar que é um familiar, É um não é? momento tão absurdo de desespero pra pessoa que na mínima semelhança ela já fala, meu Deus, Sei é lá, meu filho, talvez meu uma filho, meu tatuagem filho, no não é. mesmo Uma lugar, tatuagem né? parecida e tal. Então, para evitar qualquer tipo de erro, a liberação do corpo só é feita quando a gente tem certeza absoluta que é uma determinada pessoa. O investigador do Sobrenatural Clone explorou um necrotério desativado, desenterrando práticas forenses antigas e indícios de paranormalidade, mergulhando nos mistérios e no impacto emocional do ambiente. Suas investigações desvendaram enigmas ocultos e confrontaram o desconhecido com uma mistura de coragem e curiosidade. Aí vinha como? Tipo, com aqueles carrinhos, o corpo? Porque essa parte que a gente estava não tinha, as pessoas não tinham acesso a essa parte que eu mostrei pra vocês agora. Só os servidores. Daí no essa caso, parte aí, sim. a pessoa entrava por aqui, sentava aqui não, né? Não. Onde que eu... Não, aqui não, Não é o Deus banco, não. fica tranquilo. Aqui não é o banco não. Mas a pessoa entrava por aqui, exemplo, vim reconhecer o corpo de alguém. Daí ela entrava por aqui,
Sim. O corpo vinha daqui. E também a gente tem uma parte aqui que ainda também não está integrando o museu, que é a parte aqui do lado, atrás dessa sala, que é a parte administrativa, né? Que o pessoal ficava aqui, dava entrada nos corpos, né? Fazia todo o registro desses corpos, da entrada dessas pessoas, né? Então ficava aqui atrás, ainda não tá aberto. Porque era um momento muito triste, né? Era um momento muito triste também. Sim, é um momento extremamente delicado, né? Muito delicado mesmo.